E aí pessoal, tudo bom? Eu pensei que aquele meu vídeo anterior seria o último vídeo do ano, mas não, estou aqui de novo. E até aconteceu algo, eu tive uma experiência com Deus, acredito que foi a motivação de eu estar fazendo esse vídeo hoje. Eu vou contar a experiência para vocês, até para vocês entenderem. No dia 25 de dezembro, eu fui assistir um filme que faz tempo que eu estava querendo assistir esse filme, o filme de Paulo, apóstolo de Cristo. E faz tempo que eu queria assistir, definitivamente no dia 25 eu fui assistir o filme, né? Eu tive um tempinho livre, estava com a família, né? Depois da ceia e tudo mais. E aí eu assisti o filme e vou ser sincero com vocês, não gostei muito, né? Não foi um filme assim, uau, eu esperava mais dele. Mas o bom é que o filme me ajudou a refletir, né? Eu vi que naquele filme mostrava parte do que os cristãos passavam naquela época, né? E o filme se passa em Roma e tinha muita perseguição, né, contra os cristãos daquela época. E aí o que aconteceu? Qual foi a experiência? Naquela mesma noite, eu acho que eu me sentei no sofá e alguém tinha deixado a televisão ligada, não me lembro se tinha alguém assistindo, e eu vi que naquela mesma noite ia passar esse filme num canal de televisão. E eu fiquei assim, poxa, justamente no dia que eu assisti o filme vai passar. E eu acredito que eu vi aquilo como uma experiência com Deus, né? Eu acredito que Deus quis comunicar algo a mim, ou chamar minha atenção com aquilo. E qual é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o filme? No filme a gente consegue ver, e justamente a gente não precisa ir para um filme, se nós vemos a história, se nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver o quanto que os cristãos sofriam naquela época. E hoje em dia ainda existem cristãos que sofrem e que são perseguidos pela sua fé, né? De uma maneira brutal, eu quero dizer. E hoje em dia a gente olha para a nossa realidade, né, dentro das igrejas aqui no Brasil e em algumas outras partes do mundo, e vemos o quanto que a pregação se tornou rasa, se tornou tão, rasa, tão leve, uma coisa assim que às vezes a pessoa chega num púlpito e só fala sobre bênção, só fala sobre vitória, só fala sobre uma vida feliz, alegria, sobre coisas boas. E é interessante porque, cara, se a gente olha para nossa vida hoje em dia, nós somos ricos, sabe? Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você passe por alguns problemas e diz, cara, você não conhece a minha vida. Mas se você for comparar a sua vida para a vida de outras pessoas, cara, no mundo, você é uma pessoa rica, sabe? Talvez você não mora numa mansão, mas você consegue sair com seus amigos, nem que seja uma vez por semana, sabe? Comer num restaurante, ou você conseguiu até ter uma ceia boa com a sua família. Tem gente hoje em dia que está passando fome, sabe? E que não consegue ter nem isso, né? Que talvez você enxerga como algo simples, básico. E quando a gente para pensar no sofrimento que os cristãos primitivos passavam, no sofrimento que os cristãos que são perseguidos brutalmente hoje em dia passam, como a gente pode entender, digamos, esses dois polos, essas duas áreas? Por exemplo, os cristãos que só vão para uma igreja pensando na bênção, na vitória, na vida feliz, e os que estão pregando o evangelho e até se sacrificando por isso. Assim, como é que a gente pode entender essas duas coisas, né? Ou seja, como é que isso se casa, se completa, se une? Então a gente tem que entender que nós devemos pregar o evangelho, custe o que custar. Nós temos que entender que o centro, o foco, não é ser feliz. E deixa eu te falar uma coisa desde já. Se a tua vontade, se o teu objetivo na vida, teu foco, teu alvo é ser feliz, você muito provavelmente vai ser muito infeliz. E por quê? Deixa eu te explicar. A vida que nós vivemos aqui na Terra é uma vida caótica. É uma vida que, cara, vai ter doença, vai ter morte, vai ter um monte de coisa. Você viu o ano que nós passamos, 2020.
Então, se chega um cara pra ti falando, cara, você vai vencer, você vai ter bênçãos e não sei o que, pode acontecer, você pode ter felicidade aqui na vida, com certeza, você pode ser uma pessoa até abençoada, com certeza, mas nós não estamos blindados às tragédias da vida. Então nós temos que entender isso. Então não adianta, se o meu foco, o meu objetivo, se eu sou obcecado com isso, eu sou louco pela felicidade, eu provavelmente vou ser uma pessoa bem infeliz. O nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso foco principal tem que ser Jesus Cristo. Ele nunca falha, Ele é perfeito, Ele nunca vai nos decepcionar. Ele é a maior bênção que nós podemos receber. Como explicar pessoas que morreram por Jesus, por esse nome, né? Inclusive, falando disso, eu gostaria de compartilhar algo que está em Atos 9, inclusive sobre a conversão de Paulo, né? Quando Paulo teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco. E depois eu aconselho até vocês lerem tudo, é maravilhoso o texto. Mas tem algo especificamente que está no versículo 15, nos versículos 15 e 16, né? O Senhor fala com Ananias, que era um discípulo, e fala que ele deveria ir até Paulo e impor as mãos em Paulo, porque Paulo ficou cego depois do encontro que ele teve com Jesus, e ele ia recobrar a visão depois que Ananias colocasse as mãos sobre ele. Só que o que acontece? Ananias, né, sabendo quem era Paulo, um homem que perseguia os cristãos, um homem que fazia muito dano aos cristãos e os perseguia, ele ficou sem entender, né? Ué, como assim? Em outras palavras, né? Parafraseando aqui, como assim, né? Paulo, logo Paulo, né? Mas o que acontece? Deus responde a Ananias e diz o seguinte: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então você vê que Deus estava falando que mostraria para Paulo o quanto ele iria sofrer pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus. Então, imagina uma pessoa que apenas se converteu já tendo um convite desse. Olha, você vai sofrer pelo nome de Jesus. Será que se a gente pregasse isso nas igrejas, nossas igrejas estariam tão cheias e tão lotadas? Sabe? Talvez muitas pessoas não iam querer saber sobre Bíblia, sobre Jesus, porque, poxa, sofrer, morrer por Jesus, por Cristo, como assim? Né? Então, a gente tem que entender que o evangelho deve ser pregado por completo. E que a gente não tem que querer se blindar ou se ausentar dessa realidade. Se a gente tiver que sofrer por Cristo, amém. Sabe? Seja feita a vontade de Deus. Nós temos que entender que não deve ser feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ir para um país perseguido e que você vai ter que pregar lá e vão lhe matar, mas existem coisas que pode-se dizer assim simples de se fazer que não estão sendo feitas, como pregar o evangelho para quem precisa, sabe, as pessoas que estão na rua, ou levar o alimento, praticar atos de justiça, levar alimento para quem está faminto, abrigar, sabe, amar as pessoas verdadeiramente. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita nesse país, no Brasil. E às vezes não são feitas, às vezes a gente não se importa com quem está sofrendo, com quem está passando por dor. A gente não faz nada sobre isso. Então pare para pensar, será que a gente está se doando? Será que nós estamos sendo sacrifícios vivos? Será que a gente está sofrendo, se negando? Porque, cara, é muito fácil você ir para uma igreja uma vez por semana e dizer que é cristão e tá naquele ambiente com ar-condicionado, uma música maravilhosa, sabe? É muito fácil, cara, é muito cômodo, mas tem gente que foi queimada viva, tem gente que foi entregue aos animais selvagens para morrerem, tem gente que foi torturado pelo nome de Cristo, cara, pelo nome de Jesus. E a gente quer ter uma vida feliz. E é isso que é pregar. Não, você vai ser feliz, você vai... Pô, cara,
sabe? A gente tem que entender, eu não estou dizendo que a gente vai ser um bando de infeliz e miserável, eu entendo o que eu estou falando. O problema é a gente idolatrar a felicidade, a gente querer a felicidade a todo custo, ao ponto de querer usar Deus como instrumento da nossa felicidade. A nossa felicidade está em Deus, está em Cristo, Ele é a nossa felicidade. Não se trata de nós, não se trata da gente ter o melhor carro, a mansão, a melhor casa, cara. Isso não é o principal. Será que você vai levar pro caixão tudo isso, sabe? As coisas que você tá doido para conquistar, materiais, não, cara, é melhor você nessa vida doar do que querer receber. Porque quando Jesus voltar, quando a gente se deparar com Jesus, a gente estiver diante do trono do Senhor, o que mais vai ter valido, cara, não vai ser o tanto que a gente reteve, o quanto a gente guardou, mas o quanto a gente fez e doou, sabe? Claro que a salvação é pela graça, não é obra de homens, não é por causa das nossas obras. Mas a palavra de Deus fala sobre um galardão, né? Sobre uma recompensa. Então a gente tem que entender que não é nem se trata da recompensa em si, sabe? Mas pelo que Jesus fez na cruz por nós, a gente deve ser grato e viver uma vida para Ele. Entender que pessoas pagaram um preço, cara. Gente morreu, sabe, para pregar o Evangelho. Enquanto muitos estão hoje em dia obcecados por ter felicidade, por ter alegria, bênçãos materiais. Não se trata disso, cara. A palavra de Deus não é sobre isso, não é sobre você, não é sobre eu, mas é sobre Jesus Cristo. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, que você possa entender que eu compartilhei essa palavra com muito amor. Justamente porque eu amo você que está assistindo esse vídeo, eu falo essas coisas que às vezes não são fáceis de falar, mas que são a verdade. Que Deus abençoe vocês.